Paz do Senhor, queridos. Eu quero deixar uma meditação de devocional para cada um de vocês, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 adiante, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular dizendo: Dize-nos, quando essas coisas acontecerão? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Versículo 15. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então se alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto, como se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem: ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Queridos, estamos vivendo tempos nada fáceis de se viver. Estamos vivendo um período dessa pandemia em que a sociedade, as pessoas têm estado alarmadas, as pessoas têm andado mais preocupadas devido a essas coisas que têm acontecido. Nós temos percebido que entramos nesse ano de 2020, mas esse ano de 2020 entrou deixando marcas mesmo, marcas profundas. E não são marcas profundas que eu estou dizendo na questão de saúde, mas estou dizendo na questão do coração. A população inteira, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, todos foram marcados por esse período de 2020. O período em que mais teve notícias tristes, lamentosas, pelas perdas. Muitas pessoas foram ceifadas devido a essa virose, essa doença, a coronavírus, e devido a outros tipos de
de bactérias que têm surgido, e fora algumas que estão sendo descobertas. As pessoas têm estado alarmadas por causa dessas coisas. Mas a mensagem para o nosso coração é: nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar, nós como igreja do Senhor, nós não podemos nos conformar. Se conformar é aceitar, é se conformar com a situação. E tudo isso que está sendo relatado aqui no livro de Mateus, capítulo 24, que está falando a respeito do princípio das dores, estamos vivendo os princípios das dores, estamos vivendo os últimos momentos. E esse é o tempo da igreja se redimir, esse é o tempo da igreja pagar um preço, esse é o tempo da igreja provar realmente que ama o seu Deus, que realmente confessa a fé em Cristo. Não é momento da gente abaixar a guarda, não é momento da gente desistir, não é momento da gente, se conformar, como muitas pessoas já têm se conformado aí fora. Muitas pessoas têm abandonado a caminhada com Cristo. Muitas pessoas têm se separado, têm se divorciado durante esse período de pandemia. O que mais nós vemos nos noticiários, nas pesquisas, muitos casais se divorciaram durante esse período da pandemia, da corona. Por ser assim dizer, muitos se divorciaram, muitos casamentos ocorreu rompimentos. Essa questão das pessoas se isolar, das pessoas se fecharem, elas ficarem em quarentena, é uma coisa que chega a doer o coração, chega a entristecer o meu coração quando eu relato isso, quando eu comento a respeito disso. Porque eu falo para vocês, dói no mais profundo do nosso coração. E nós, como igreja do Senhor, mesmo diante dessas calamidades, mesmo diante dessas pandemias, mesmo diante dessas tragédias, de terremotos, de rumores de guerras, atentados, doenças, de tsunamis acontecendo em alguns lugares do mundo, enchentes em várias partes do mundo acontecendo, pessoas ficando desabrigadas, sem ter onde ficar, sem ter aonde dormir, devido a essas coisas que têm acontecido. Mas é momento da igreja se posicionar, é momento da igreja entender que Cristo está perto de chegar. As suas mãos já estão quase perto da maçaneta da porta. As suas mãos já estão próxima da maçaneta da porta, de se abrir. Por isso a igreja precisa se posicionar como noiva do Senhor, como igreja do Senhor. A igreja que não se vende, a igreja que não se conforma com a situação, a igreja que ela não depende de circunstância, não depende de dificuldades, mas depende de Deus. A sua confiança está firmada em Deus, não está firmada em pandemia, não está firmada em tsunamis, em catástrofes, em acontecimentos, em notícias terríveis, mas está firmada na palavra de Deus, está firmada no Senhor Jesus. Portanto, queridos, isso precisa acontecer. Tudo isso que está acontecendo, que nós temos visto, a palavra já fala a respeito disso. A palavra fala que o amor de muitos se esfriará. A palavra fala que diversas tsunamis, terremotos, rumores de guerra, essas pandemias, tudo isso a palavra já nos alerta, já nos adverte. Igreja, esteja sóbria, igreja, esteja atenta, igreja, esteja vigilante. Igreja, perceba, o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está bem perto de chegar. A palavra aqui fala
no versículo 21 do capítulo 24, né? Que haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles seriam abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis. Porque a palavra aqui nos adverte no versículo 24, que surgimentos de falsos cristos, falsos profetas, pessoas que se dizem, né, levantadas por Deus, enviadas por Deus para transmitir uma mensagem, mas falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, ensinando heresias, ensinando doutrina de homens, não ensinando a verdade, não ensinando a palavra, mas ensinando o engano, levando uma boa parte ao engano, levando uma boa parte das pessoas a se perderem sem Cristo. Muitos se intitulando Jesus Cristo, o Salvador, o Messias enviado, aquele que iria de vir. Muitos se intitulando como Messias. Nós vemos constantemente nos noticiários aparecendo o aparecimento de pessoas se dizendo, eu sou Jesus, o Salvador, o Messias, mas é um falso Cristo. A palavra fala a respeito disso. Que nem o versículo 27, ele já deixa bem claro. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Será numa fração de segundo, queridos, num piscar de olhos. Todo olho verá o Filho do Homem vindo entre as nuvens com poder e grande glória. Portanto, querido, o versículo 42 diz, do capítulo 24, portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 43. Mas compreendei isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. É que nem diz, queridos, no capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens. Nós precisamos estar sóbrios, vigilantes, atentos. Precisamos despertar do sono espiritual. Precisamos estar com as nossas lamparinas com azeite, com óleo. Não pode faltar óleo na nossa lamparina, não pode faltar azeite na nossa lamparina. As vossas candeias têm que estar acesas. E o que eu entendo disso, das nossas lamparinas estar acesa, o que eu entendo disso, das nossas lamparinas estar com óleo, com azeite, é a busca constante em Deus, é o se consagrar, é o se santificar em jejum, se santificar em oração, na palavra, é o estar se alimentando da palavra, é o estar esmiuçando a palavra, é o estar compartilhando do amor de Cristo, àqueles que ainda não conhecem, àqueles que ainda estão sem Cristo. Porque chegarão dias difíceis sobre a terra, em que muitos procurarão pela palavra, muitos procurarão por aqueles que anunciavam o reino de Cristo, mas não o encontrarão. Não encontrarão. A palavra já nos alerta que haverá uma grande fome, mas não é fome de alimento, fome da palavra, fome de Deus, mas não encontrarão. O arrebatamento ocorrerá. Queira as pessoas no mundo acreditem ou não, vai acontecer. Cristo voltará entre as nuvens com grande poder e glória para buscar a sua igreja, para buscar a tua noiva, para buscar aquele que tem perseverado na justiça, na verdade, em santidade, aquele que tem procurado se redimir no Senhor, aquele que tem procurado a cada dia viver uma vida de arrependimento, uma vida de entrega. Portanto, essa mensagem, ela aparentemente parece ser uma mensagem dura, mas é um alerta, é uma advertência. A palavra constantemente está nos advertindo para estarmos vigilantes, para estarmos sóbrios. Porque muitas pessoas, elas não têm estado sóbrias, elas não têm estado vigilantes.
mas tem sim estado presa a tantas coisas deste mundo, tem se entregado a tantas coisas nessa terra, mas tem se esquecido do espiritual, tem se esquecido de Deus, tem se esquecido de Cristo. E nos últimos dias Deus tem dado muito a palavra para muitos servos dele, de advertência, de alerta. Igreja, acorda, igreja, desperta, esteja alerta, esteja atenta, Jesus está voltando. E no versículo 46 do capítulo 24 diz ainda: bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Feliz, bem-aventurada, feliz aquele quando o Senhor Jesus Cristo voltar, encontrar vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de renúncia, vivendo uma vida de abandonar o pecado, de abandonar a velha vida, de viver uma nova vida em Cristo, uma vida santa, uma vida separada das coisas do mundo, uma vida de entrega totalmente a Deus. Então, feliz, alegre é aquele que busca no Senhor, que se refugia no Senhor, que se prepara no Senhor para esse grande dia. Porque aquele que estiver buscando, se preparando no Senhor, quando chegar esse dia, ele não vai ser pego de surpresa, mas ele já vai sentir, ele já vai estar pronto para o grande momento, para o grande arrebatamento, quando Jesus Cristo voltar para buscá-lo, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Então, querido, seja esse bem-aventurado. Eu quero neste momento te convidar a baixar sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com o Pai. Amado Deus, em nome de Jesus, Deus, eu quero te pedir, Deus, que durante esse período, Pai, durante esses momentos que estamos vivendo, Pai, quero te pedir, Deus, que sustente o nosso coração, Pai. Renove a nossa fé, Pai, renove a nossa confiança no Senhor. Deus, livra-nos do nosso coração, Pai, livra-nos das nossas emoções, livra-nos, Pai, de nós mesmos, ó Pai, livra-nos, ó Pai, das coisas deste mundo, Pai. Ó Deus, transforma, Pai, renove o nosso coração no Senhor, Pai, santifica nossas vidas, Pai, ajuda-nos a cada dia a remir o nosso tempo, Pai, ajuda-nos a cada dia, Deus, se santificar no Senhor, Pai. É isso que eu peço, Pai, em favor da Tua igreja, em favor do Teu povo, Pai, que o Seu povo a cada dia venha se redimir, Pai, venha se santificar no Senhor, Pai. Eu te glorifico e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Essa mensagem que eu quero deixar como meditação para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês.